o planejamento agora na hora das refeições, certo? A gente primeiro conversou sobre o planejamento das boas escolhas na hora da compra e agora vamos falar sobre isso na hora das refeições. Um ponto que eu acho muito importante é a ideia de não pular nenhuma refeição. Gente, tem muita gente por aí, eu não sou nutricionista, eu quero deixar isso bem claro para vocês, mas eu sou uma curiosa e eu acho muito importante, muito válido nós estarmos sempre lendo e entendendo sobre aquilo que nós estamos estudando. E aí, então, o que eu já ouvi falar e o que eu já li a respeito sobre a ideia de fazer jejum intermitente. Tem muita gente que faz e realmente funciona, você consegue realmente um emagrecimento tal, maravilhoso. Mas o que é que eu vejo de maléfico nesse tipo de conduta para a questão da alimentação? Primeiro, quem faz jejum intermitente geralmente está com uma busca rápida de perca de peso. E esse tipo de rapidez para você perder peso, ele nem sempre é benéfico. Por quê? Porque as pessoas, elas, ao invés de aprenderem realmente a como consumir produtos, como consumir alimentos, elas estão pulando refeições para comer apenas em curtos espaços de tempo. E aí, geralmente, quando vão consumir, elas consomem grandes quantidades. Ou, se não consomem em grandes quantidades, elas ficam com algum tipo de déficit nutricional para o organismo. E, geralmente, quem pratica o jejum intermitente, quando consegue alcançar o seu objetivo de peso, de perca de peso, eles geralmente, pelo fato de não terem uma mudança de hábito, uma reeducação alimentar, eles voltam a consumir, voltam a comer da forma como eles comiam antes do jejum. E aí o ganho é rápido. E aí o que é que acontece? Geralmente acontece o que a gente chama de efeito sanfona. A Dani está lendo aí ou melhor, lendo não, ela está vendo a live, eu queria que ela até comentasse aqui se ela realmente acredita nesse processo de efeito sanfona pelas pessoas que fazem um jejum intermitente ou não, para que ela possa me corrigir ou não. Sim, um outro ponto que eu acho bem importante a gente destacar da hora do momento das refeições é que nós precisamos aprender, ó, a Dani está dizendo, isso mesmo, Ju. Sim, a gente precisa aprender a comer. Às vezes a gente, com o corre-corre do dia a dia, com as nossas questões pessoais, profissionais, a gente esquece de como nós devemos comer. Ó, a Dani está só argumentando aqui que essa estratégia do jejum intermitente, ela só assim, funciona, ela é muito específica para alguns casos, não é para todo mundo. E a reeducação é fundamental. Sim, mas voltando à ideia de aprender a comer. Às vezes nós temos N motivos, N questões na nossa mente que fazem com que a gente tenha pressa. E essa pressa, ela é muito prejudicial na nossa reeducação alimentar e para o nosso próprio organismo. A partir do momento que a gente come rápido, a nossa mente, ela não entende quando nós estamos saciados. A gente conversou na semana passada sobre a questão da saciedade. E é importante a gente saber que quando a gente come devagar, a gente presta atenção nos alimentos, a gente presta atenção no nosso corpo, assim, na questão fisiológica. O nosso corpo, ele vai dizer para o nosso cérebro, olha, eu já estou satisfeito, não precisa mais. E aí a gente vai parar de comer aquilo que a gente colocou no prato que possa ter sido excedente. Então a gente precisa aprender a comer devagar. Eu sei que
Pronto, nesse período em que nós estamos de quarentena, tem muita gente que está fazendo esse processo de reeducação alimentar e que está dando certo, que está vendo mudanças. Eu mesmo recebi um depoimento lindo hoje de uma pessoa que começou a me seguir e começou a praticar as coisas que eu tenho dito, que eu tenho comentado. E ela disse muito feliz que durante esse período de quarentena, tanto ela quanto o esposo já estavam me seguindo antes desse processo de quarentena e que já estavam colocando em prática. Bem, em resumo, dentro de um mês, a moça conseguiu perder 6 quilos e o esposo dela conseguiu perder 10 quilos. Isso é muito feliz, gente. E isso não é mágica, não é nenhuma transformação de mudança de pensamento para que a pessoa tenha uma lavagem cerebral. Não, não, é muito simples. A gente perde peso, sim. É um processo lento para alguns, é um processo acelerado para outros, mas é um processo, é fundamental que nós tenhamos essa ideia de que nós precisamos entender tudo que a gente come, a forma como a gente come. Tudo é uma questão de conscientização. Se eu tenho vontade, se eu tenho interesse em fazer acontecer, vai acontecer. Não importa se vai ser hoje, se vai ser amanhã ou se vai ser daqui a algum tempo. Vai acontecer. Então aprendam a comer, aprendam a dedicar tempo para vocês. Aprendam que aproveitem essa quarentena que nós estamos reclusos a fazer comida boa. E fazer comida boa não significa fazer comida que é sem graça, não. Fazer comida boa é fazer comida que você goste, que você sinta o sabor, se permita sentir o sabor dos alimentos. Então, aprendam a comer devagar. Uma outra coisa que é interessante a gente destacar, eu coloquei aqui, olha, aprenda a substituir alimentos industrializados por alimentos naturais. E aí, quando a gente fala em alimentos naturais, não é apenas o que sai da horta, não. O que sai da horta é maravilhoso, mas aprender a comer produtos naturais pode ser um produto integral que seja industrializado, mas que ele não seja tão processado. Por isso, a gente volta a falar sobre a questão de ler rótulos. Quanto mais o produto ele é processado, mais ele tem conservantes. A gente até conversou sobre isso na live passada com a nutricionista, com a Dani, porque quanto mais processados são os produtos, mais conservantes eles levam, mais açúcares. Eu li como é que chama, meu Deus? Me fugiu a mente agora. Eu li uma informação e eu achei bem pertinente essa informação. Alguns produtos industrializados, eles às vezes não necessitam de todos aqueles produtos, aqueles conservantes, aquelas adições todas para o produto em si, até mesmo pelo tempo de conservação. Ele duraria normalmente sem problemas um determinado período de tempo. Mas muitas vezes o produto ele é carregado de coisas que não fazem bem para o nosso corpo, apenas para que a aparência dele fique bonita por mais tempo, para que a gente possa consumir aquele produto. Então, às vezes, a gente está comendo um veneno para o nosso corpo só porque ele é bonito. Então, a gente deveria, na verdade, começar a aprender a ler os rótulos para que essa leitura dê um entendimento da gente que nós devemos consumir coisas melhores, mais saudáveis. Eu vou dar um exemplo pessoal. Eu sou louca por iogurtes. Eu gosto muito de iogurtes. E, assim, por muito tempo eu comprei iogurtes sem ler o rótulo, sem ler as embalagens. E quando eu comecei a fazer a minha dieta, não a dieta, mas quando eu comecei a fazer o meu desafio dos 30 dias sem a adição de açúcar, eu comecei a evitar. E mesmo evitando, tinha dias que eu sentia vontade, eu sentia a necessidade de comer um iogurte, porque era algo que eu gostava. E aí teve um dia que eu fui no supermercado com meu esposo, e quando a gente chegou lá na parte de frios,
que eu abri a geladeirinha lá e eu vi uma propaganda linda do iogurte, né? Iogurte, tal marca, zero açúcar. Nossa, na hora meu coração palpitou e meus olhos brilharam. Eu pensei, é esse iogurte que eu vou comprar. Vou comprar, eu quero, é bom e não tem açúcar. Comprei. Quando eu cheguei em casa, que eu fui ler a embalagem em casa, realmente ele não tinha adição de açúcar. Mas, em compensação, ele tinha tantos outros produtos, tantas outras coisas que, na verdade, não faziam bem e não fazia daquele produto um produto saudável. E aí eu fiquei totalmente frustrada, porque eu imaginava que eu estava consumindo algo que iria me fazer bem, enquanto, na verdade, se eu tivesse pego um que tivesse cheio de açúcar, talvez me fizesse menos mal do que aquele. E aí, então, eu simplesmente aprendi que quando eu for no supermercado, eu preciso sim ler as embalagens. E aí eu cheguei a um que eu encontrei, que realmente na própria embalagem diz apenas 2 ingredientes. E aí eu fui, comprei esse que eu tenho consumido desde então. Eu hoje já voltei a consumir açúcar, mas a quantidade de açúcar que eu consumo é muito pouca, é quase zero. Eu só consumo açúcar quando realmente é algo que, assim, eu não tenho como tirar. Mas se eu for para algum lugar, eu tento evitar consumir o açúcar. Eu tenho realmente seguido essa ideia. E aí, falando mais algumas outras questões da hora da refeição, às vezes a gente precisa também fazer um planejamento de o que é que a gente deve colocar no nosso prato. O que é que a gente deve consumir no nosso prato? O nosso prato, para ser saudável, ele tem que ser o mais colorido possível. Quanto mais legumes, folhas você colocar no seu prato, é natural, é saudável, é nutritivo. Você deve sim buscar esse tipo de alimentos, mas você também não deve deixar de consumir proteínas, não deve deixar de consumir carboidratos. Eu vou até